Do fundo do coração, aos grupos que se uniram e que me convidaram para participar nessa tarde desse evento maravilhoso, especialmente ao grupo Augusto César Neto. Estamos aqui as grandes líderes do grupo, né? E de outras casas aqui, a cidade de São Paulo, que a cada dia eu aprendo a amar mais ainda, essa cidade maravilhosa. E queria conduzir essa nossa reflexão da tarde como uma reflexão mesmo, porque o tema é desafiador. As dores e os amores. Então eu queria iniciar por um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Maria Dolores. E é um poema que fala sobre a dor. Eu vou ler. Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e tenho o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, amparando e brunindo o mármore que entesta, vê, afinal, o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace, ou te amarfanha a vida, não grites maldições, nem fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Eu escolhi esse poema da Maria Dolores porque nós desenvolvemos uma cultura interpretativa no movimento espírita de que a dor é apenas uma decorrência da expiação e da prova. Ocorre que se nós fizermos uma leitura atenta da codificação, e principalmente uma leitura atenta da obra subsidiária, nós não encontraremos afirmação de que a dor é apenas uma decorrência da expiação e da prova. Há dor que decorre da expiação. Por quê? Por que existe a dor que decorre da expiação? Eu me lembro aqui de Desmond Tutu. Desmond Tutu era um bispo anglicano na África do Sul, negro, inspirado, que atraía multidões de pessoas com a sua pregação ardente, convicta e sincera. Vivíamos naquela época a África do apartheid, do preconceito de cor. Uma África que representava uma vergonha para o mundo inteiro. Até que Nelson Mandela
é libertado, chama Desmond Tutu para ser o seu ministro. E algum tempo depois, esse bispo anglicano ganha o Prêmio Nobel da Paz. Mas antes disso tudo acontecer, quando Mandela ainda estava preso, Desmond Tutu convocou uma passeata. Não como as que a gente faz hoje. Uma diferente. Porque era uma passeata pacifista. Era uma passeata em que as pessoas expunham a sua inconformação, mas sem nenhuma violência. E o governo, preocupado com aquele aglomerado de pessoas que Desmond Tutu havia atraído para aquela praça, colocou diversos guardas armados. Desmond Tutu então sobe no púlpito e diz, quase que gritando, diz para os guardas: não se preocupem. Ninguém veio aqui para fazer baderna ou violência. Ninguém veio aqui para desrespeitar a ordem e a disciplina. Porque o Cristo nos ensinou a ser éticos e morais. Mas eu devo dizer aos senhores, os senhores já perderam. Aí os guardas tomaram um susto. Esse governo já perdeu. É só uma questão de tempo. E eu vou dizer por quê. Porque o universo é moral. Há uma lei divina que rege o universo. E o governo de vocês é amoral. É só questão de tempo para vocês caírem. Uma fala corajosa. O tempo passa, o governo cai. Cai. Porque nós aprendemos no livro dos Espíritos, com a lei do progresso, que tudo que é contrário à lei de Deus vai acabar. A esponja do tempo, no dizer de Humberto de Campos, vai sugar todas as imperfeições humanas, todas elas, uma por uma. Então não preocupe com seu marido e com a sua esposa. Os defeitos deles têm prazo de validade. A gente fica brigando com o cônjuge, com o namorado, com a noiva, com o noivo, com o companheiro, com a companheira, não é? Fica tranquilo. Todos os defeitos vêm com prazo de validade. Vai acabar tudo. Só vai ficar a virtude nos seres e nos mundos. Nos seres e nos mundos. E o que garante isso? A expiação. O que garante a nossa purificação espiritual é a expiação. Porque expiação não é castigo. Expiração é cirurgia para extrair o câncer espiritual. É isso. Então, já contei esse caso várias vezes, mas ele é tão bonitinho. E o que seriam dos velhos casos se não fossem os recém-nascidos, não é mesmo? Está sempre gente nova, aí você conta o caso, fica parecendo novidade, não é? É um amigo querido, morava em Uberaba, contador, tinha um escritório de contabilidade e trabalhava com Chico Xavier nas atividades do grupo espírita, na época em que o Chico atuava lá. Ele chega de manhã no escritório de contabilidade, encontra a porta arrombada, quando ele entra, está tudo quebrado. Os ladrões entraram,
e não se contentaram em levar tudo que tinha. Levaram tudo. Além de levarem tudo, depredaram completamente o escritório. E quem já passou por uma experiência de perda patrimonial desse tipo, sabe o que eu estou falando. Ele ficou arrasado. Arrasado. Quando chegou a noite, foi para a atividade. Imagina, né? Andando assim, até de cabeça baixa, né? Sem nenhuma energia, sem força. Sem força. Então, quando ele se aproxima do Chico, o Chico, claro, quem conheceu o Chico, sabe. O Chico sabia. Mas o Chico se aproxima e fala: meu irmão, o que aconteceu que você está tão triste? E aí ele contou o caso. E o Chico abraçou e permaneceu um tempo em silêncio, demonstrando a sua empatia, demonstrando o seu sentimento de compaixão. Bateu nas costas dele e disse assim: ô meu irmão, é tão bom devolver. É tão bom devolver. Porque a grande questão do livre-arbítrio, alguém pergunta assim: por que Deus não criou a gente perfeito? Porque Ele não quis. E por que Ele não quis? Não sei. Eu tenho que dizer isso. Por que Ele não quis criar a gente perfeito? Não sei. Então, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar. Porque se Ele tivesse te criado perfeito, você seria perfeito, você não erraria, você só usaria bem o seu livre-arbítrio e acabou. Não tem evolução, não tem prova, não tem expiação, não tem nada. Mas também, no seu dicionário, não tem a palavra vitória. E no seu dicionário também não teria a palavra esforço. E o seu dicionário também não teria a palavra perseverança. Porque você seria perfeito, você nunca erraria, você só faria coisas certas, só faria escolhas certas, então acabou a graça. Todos seriam Ayrton Senna. Sem esforço. Bom, na minha humilde opinião, seria uma vida muito sem graça. Então o Criador instituiu uma regra: você vai subir todos os degraus. Eu vou te ajudar, mas é você que sobe. E nem eu, Deus, vou interferir no seu livre-arbítrio, mesmo quando você fizer a pior escolha do seu destino. Então, quando você está fazendo a pior escolha, que é a escolha de lesar alguém, que é a escolha de fazer alguém sofrer, os espíritos que dirigem a sua evolução falam assim: coitado, ele não sabe o que faz. Porque quem toma hoje, devolve amanhã. Esse é um tipo de dor. Esse é um tipo de dor. Que é a dor fruto da inexperiência em escolher, da maldade no escolher. Existe a dor, não, melhor, a dor da expiação é a dor da escolha feita com maldade, porque só expia quem escolheu sabendo que era errado e mesmo assim escolheu. Mas tem a escolha errada que você faz por inexperiência, aí vem a prova, que a prova é o teste. Então você é inexperiente, faz uma escolha, escolhe mal, por inexperiência. Aí o que a vida faz? Repete a situação de novo. Alguém aqui já sentiu isso?
Você acaba falando, gente, engraçado. Eu lembro, parece que isso já aconteceu. Estou aqui nesse lugar, parece que está repetindo. Será que alguém voltou e está dando um play de novo? Está. Por quê? Porque essa é uma situação mais leve. Você viveu uma experiência, por inexperiência, você tropeçou, a bondade divina repete a experiência e hashtag se liga. Não é? Vem com a hashtag. A hashtag vem assim, fica atento. Ou então, quando a pessoa já repete a mesma escolha 2, 3, 4 vezes, aí vem o hashtag replay. Porque aí você fala, opa, isso faz parte. Mas não é dessa dor que Maria Dolores está falando. Tem uma outra dor. Tem a dor que é a consequência de se tornar melhor. Tem a dor que é a consequência de fazer o que é certo, quando todo mundo está fazendo o que é errado. Essa é a dor de quem caminha na frente dos seus. É a dor fruto do progresso. É a dor que faz o campeão, a heroína, o herói. É a dor daquele que no mundo espiritual programou um trabalho com um conjunto de pessoas, todas as pessoas que programaram foram embora, mas ele permaneceu. Essa é a dor que só o mármore que está sendo esculpido sente. Essa é a dor de quem ama. Você fala assim, nossa, mas eu achei que o amor era leite condensado ou brigadeiro. É. Você já viu uma mãe que acabou de dar à luz amamentando? Não vale as mulheres responderem, que aí é maldade, só os homens. Quem aqui, tirando as mamães, calma, quem aqui viu uma mãe amamentando e as feridas nos seios e ela superando? Aconteceu isso? A senhora repetiria a experiência? Mas se precisasse repetir 1000 vezes, precisa alguma hashtag ou posso passar para frente? Perceberam? Mas eu vou agradar os pais também. Papai aí papai ou o titio, titia, vovô, vovó, o irmão, e já ficou ali com a pessoa querida, em febre, você acordado, do lado. Aí alguém chega e fala, vai descansar. Fala, não é assim? Não é assim?
Então tem um outro gênero de dor. Tem um outro gênero de dor. E essa dor, ela é curiosa. Porque no momento que você está vivendo ela, ela é dor. Depois que você passa por ela, você fica mais forte, ela deixa de ser dor. Ela deixa de ser dor. E depois de um tempo, a pessoa fica tão forte, essa eu vou contar em homenagem ao Álvaro, meu amigo que está aqui. Tem uma hora que você fica tão forte que você fica aquela mãe, era uma mãe judia. Uma mãe não, uma avó judia. A avó foi levar o netinho judeu, com um chapeuzinho, todo vestidinho de judeu, para ir na praia. Quando ela chegou na beira da praia, veio uma onda e levou o neto. Levou o netinho. Ela virou e falou assim: faz favor de devolver meu neto. Aí veio a onda, trouxe o menino de volta. Ela pegou, arrumou ele, a roupinha, enxugou o cabelo e falou: faltou o chapéu. Então é aquela alma que já passou por tantos desafios, que ela vai criando uma fortaleza, que você vê um mártir cristão entrando no circo cantando. Sério. Então agora a gente vai entendendo que espírito superior, espírito puro, é feito de adamantium. Para quem não sabe, é o esqueleto do Wolverine. Mais forte que o diamante. O espírito puro, ele é feito de adamantium. Então, o limiar de resistência, o limiar de dor de um espírito puro, é um negócio assim tão absurdo, que nós não temos estrutura psicológica para enfrentar o que eles passam. O que eles são capazes de passar. Mas Haroldo, mas de onde você tirou isso, Haroldo? Paulo e Estevão. Estevão está sendo apedrejado. Próximo à desencarnação. Tomou tanta pedrada que ele estava desencarnando. E então, Jesus vem e começa a se aproximar dele. Eu, com uma pedrada, uma só, eu já estava berrando. Apesar de que o homem é muito resistente à dor, a gente sabe disso. Não é, gente? Me defendam aí, ué, os homens aí, pelo amor de Deus, estou sozinho aqui. O homem é muito resistente à dor, gente. É muito resistente à dor. Para as mulheres terem uma ideia, por exemplo, quando a gente está gripado, é como a dor do parto. Para vocês terem uma ideia. Não é? Não? O homem tem resistência à dor demais. Né? Então, Estevão, aquele tanto de pedrada, chega Jesus se aproxima dele, ele não geme, ele não grita, ele não reclama. A hora que eu li isso, eu já falei assim, mano, engraçado. Mas o mais interessante é que Jesus chega do lado dele e começa a acariciar os cabelos de Estevão. Mas ninguém falou da pedrada. Nem Jesus, nem Estevão. Você entendeu? Alguém aqui já teve infecção intestinal? Não precisa levantar a mão, não. Senão é constrangedor, né? Eu vou dar um outro exemplo. Cólica renal. Fica melhor. Cólica renal.
Você com a cólica renal? A cólica renal, ela é tão interessante que, por alguns momentos, você vira um espírito superior. Uma pessoa com cólica renal, ela não tem mágoa. Ela não tem um pensamento negativo. Então ela tem um padrão de vibração assim, que é luz, ela emana luz. Não é? Ela fala com a doçura. Não é? Então você eleva o patamar. Então, nesse momento, você fala, meu Deus, me tira disso. Ou quando você chega para o médico, você fala, pelo amor de Deus, só aplica na veia. Só faz um implante, um chip. Mas tira essa dor de mim. Não é assim? Pois é, era essa dor que o Estevão estava sentindo. Ele não falou nada. Ele não falou nada. E Jesus também não tocou no assunto. Aí Jesus acaricia o cabelo dele e fica olhando para Paulo. Aí, como se nada tivesse acontecendo, quer dizer, como se o Estevão estivesse aqui, dando a palestra, tomando uma água. Jesus aqui, ele olhando para o Paulo, fala, Senhor, não fica bravo com ele, não. Ele está me matando aqui, eu estou apedrejado, o senhor está vendo que eu estou desencarnando, né? Estou cheio de pedrada, né? O senhor está vendo, né? Mas ele não sabe o que ele está fazendo, é uma boa pessoa. Você entendeu? Você entendeu? Ele fala com Paulo. O sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar, mas desconheço-lhe o poder de me fazer renunciar ao amor de Jesus Cristo. E você achou que o Wolverine era o herói? O que ele estava dizendo para o Saulo? Não é o Saulo, gente, não é o Saulo não, hein? Esse é o Saulo de Tarso. O que ele estava dizendo? Você não tem pedra que me faça desistir. É um limiar de resistência extraordinário. Extraordinário. Então, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, a nossa resistência a esses instrumentos que vão lapidando a nossa alma vai aumentando. E aí você pode se fazer essa pergunta, era a pergunta que eu me fazia. Por que, pai? Por que o senhor está martelando? Por que o senhor está fazendo isso comigo? E aí vem o poema da Maria Dolores. Que é alguém perguntando para Michelangelo, por que você está fazendo isso com a pedra? Por que você está fazendo isso com ela? E aí Michelangelo responde, porque tem um anjo aqui nesse bloco de pedra e eu preciso tirá-lo. É isso. Então esse é um aspecto da dor, gente, muito importante, porque senão você vai ficar pensando assim, Haroldo, cachorro, pet tem karma. Pet. Aí quando a pessoa faz a pergunta, você fala assim, defina pet. Aí a pessoa fala assim, era a minha poodle. A minha poodle. Você acha que ela estava espiando algum karma
do passado? Não. Então por que a danadinha sofreu tanto? Por que a danadinha sofreu tanto? Porque Deus queria que ela subisse um degrau e deixasse de ser poodle. Então isso é algo que nós precisamos incorporar. Precisamos incorporar. E é a essência do pensamento que a Maria Dolores está trazendo aqui. Então, agora eu vou te trazer uma frase que eu considero que é uma prova do que eu estou dizendo. Que é o encontro de Jesus com Públio Lentulus. Jesus fala para ele assim: senador, não venho em busca do homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço de meu Pai. Quando eu li isso, tinha 15 anos. E aí procurei o seu Almir, que era o senhor que coordenava a reunião, e falei para ele assim: seu Almir, Jesus roga praga nos outros? Ele falou: que é isso, meu filho? Onde você... que é isso? Onde você tirou isso? Do Paulo Estevão. Do há 2000 anos. Do há 2000 anos. Você não está lendo direito. Estou, sim, senhor. Olha o que ele falou para o senador aqui. Só os séculos de sofrimento encaminharão ao seio, quer dizer, a comunhão com meu Pai. E demorou muitos anos para eu entender que Jesus estava usando a linguagem do escultor. Do escultor. Então, certa vez foram entrevistar Rodin. Rodin, o grande escultor que fez o Pensador, né? E aí perguntaram para ele assim: escuta, como é que você conseguiu de um bloco de pedra fazer o Pensador? Sabe o que ele respondeu? O Pensador já estava lá, eu só tirei os excessos. Não é genial? O Pensador estava lá, eu só tirei o que estava sobrando. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. E é a mesma. É uma notícia só. Tem um anjo dentro de você. Mas nós vamos ter que tirar os excessos. Vamos ter que esculpir. Vai doer. Vai doer. Tem que tirar o excesso. Mas eu não vim aqui falar só do escultor. Porque tem um outro elemento. Tem um elemento surpresa. Eu tenho uma surpresa essa tarde. Simão Pedro havia conhecido Jesus recentemente. Jesus chamara Simão Pedro para ser apóstolo. E ele estava ainda construindo uma intimidade com Jesus. E
como ali na Galileia tudo é muito perto, que a Galileia inteira é bem menor do que São Paulo, mas muito menor. Então Simão Pedro ou ouviu dizer, ou presenciou, não sei, as bodas de Caná. Talvez ouviu dizer. E como um bom espírita, que era Simão Pedro, ele foi chamar a atenção de Jesus, porque ele transformou água em vinho. E aí o Simão Pedro chamou Jesus e disse assim: Mestre, o Senhor é o Cristo e eu sou o apóstolo. É isso mesmo, Simão. Mas eu queria chamar a atenção do Senhor. O Senhor é o governador do planeta, é um espírito puro. Eu estou aqui ainda, mas eu queria te dar uma dica. O Senhor pisou na bola lá em Caná. Transformar água em vinho. Já estão falando mal do Senhor. Estão dizendo que o Senhor saiu de lá alterado, dizendo assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Senhor, não teria sido um gesto estimulando a embriaguez? Discurso moralista. Aí Jesus perguntou para Simão Pedro: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? O assunto não era vinho? Está parecendo conversa de bêbado, né? Olha para onde que Jesus levou a conversa. Porque quem estava casando era um amigo da família de Jesus. E tem gente que vive uma vida inteira, vive 90 anos e não experimenta a alegria de servir a alguém que ama. Experimenta todas as alegrias de ser servido, mas não experimenta a alegria de servir. Interessante. Foi servido a vida inteira, mas nunca serviu. Porque para servir, é assim. Domingo, quando eu não estou viajando, eu almoço na minha mãe. Ela esqueceu que eu estava vindo de São Paulo, ligou de manhã, falou: você vai vir para o almoço? Eu falei: mãe, eu estou viajando. Esqueceu. Aí eu vou lá almoçar domingo, ela faz a comida. Está pronta a comida. Está pronta. Não, mas eu vou almoçar. Está pronta a comida. Ela quer que a gente almoce. Aí todo mundo almoça. Todo mundo almoça. Aí ela serve. E ela que gosta de cortar. E ai de mim se for pegar e cortar sozinho. Apanho. Não tem discussão. É ficar com o pratinho na mão e bico fechado. E ela que corta. Eu sei como é que você gosta. E sabe mesmo. Pior que sabe. E corta, e põe, e você fica com o pratinho lá. Aí põe para minha esposa, Priscila, aí põe para o João, põe para a Gi, aí vai a Clarissa, põe para a Clarissa, põe para o meu genro, põe para todo mundo, serve todo mundo comeu. Aí, mãe, a senhora não vai comer? Não, eu estou beliscando.
beliscando em Minas Gerais é pegar pequenos pedaços da comida e comer, tá? Porque não é beliscar, não. Tá? É uma alegria poder comer a comida da minha mãe, mas eu nunca vou poder experimentar essa alegria dela de fazer a comida e servir. Até porque eu cozinho mal demais. Entendeu? Então Jesus falou para ele: Simão, você não sabe o que você está perdendo. Você sabe a alegria de servir um amigo? Eu cheguei no casamento do meu amigo, casamento de judeu, na época de Jesus, hoje não. Hoje, está o Álvaro aqui, que não me deixa mentir, o casamento de judeu, hoje é 1 hora de cerimônia, porque tem que economizar. Mas antigamente, o casamento judaico era quase 7 dias de festa. Quase 7 dias. Haja cálculo de buffet para um negócio desse. Ó. Chegou lá no meio lá do negócio, acabou. Agora, eu vou perguntar para quem já foi noiva aqui, quem já passou pela essa experiência, já imaginou na cerimônia do seu casamento faltar buffet? Esse é o maior dos pesadelos de uma noiva. As noivas, vocês concordam comigo? As mulheres estão aqui? Você já pensou? Você está no seu casamento, aí o convidado chega, o padrinho, a madrinha, tem água. Aí a noiva toda bonita fala: acabou. Refrigerante? Acabou. Coxinha? Acabou. Brigadeiro? Acabou também. Você já leu essa passagem? E você já se colocou na condição do noivo e da noiva? Na festa do seu casamento, acabar o buffet? Você já pensou nisso? O negócio foi tão grave, porque quando a coisa é muito grave, o que você faz? Pede para Maria primeiro. Você não vai direto em Jesus. Você vai em Maria, porque mãe você pode pedir qualquer coisa. Para Jesus você fica com vergonha, não é? Vai fazer uma prece para Jesus assim: Senhor, eu queria, mestre, amanhã eu falo com o senhor, deixa eu ver. Aí chegar assim: ô mãe, Maria, pelo amor de Deus, intercede, me ajuda, eu estou querendo é isso mesmo, eu estou com vergonha de falar com ele, fala para mim, não é? Mas com mãe você fala assim, ué. Com a mãe você fala, com a mãe a gente fala assim. Então foram na Maria. Maria, oi meu filho, acabou o vinho. Acabou. Estou passando uma vergonha danada. A vergonha danada. Porque esse negócio aí eles vão colocar no Instagram, no Facebook, vai sair no Evangelho. Essa passagem do meu casamento vai lá para o Evangelho de João. Vai ser a cerimônia de casamento mais vergonhosa da história da humanidade. Pede para Jesus transformar a água em vinho. A Maria chegou com jeitinho, né? Ô filho, tem umas coisinhas que você faz lá em casa, que só eu sei. Umas manipulações do fluido cósmico. Ô filho. Falou: mãe, ainda não é chegada a minha hora, mãe. Tá bom, mãe. Tá bom, é um amigo. Traz a água. Aí o Simão não tinha pensado nessa perspectiva. E aí Jesus fala assim para Simão: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus.
Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então Deus tem umas cartas na manga. Tem alguns espíritos que você ama demais. Mas é muito. Mas é muito, 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 você não faz ideia. E eles te amam. Mas é muito, 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 que você não faz ideia. E aí, quando você se desvia e começa a fazer as maiores loucuras da sua evolução, de repente vem um laço e puxa você. Quando você olha, esse laço que te prende e te traz de volta para Deus, é um coração que te ama. Aru, dá um exemplo. Eu vou dar 2. Gregório, no livro Libertação. 700 anos no umbral, chefiando legiões de espíritos obsessores. 700 anos. Não é 7, não é 70. É 700. O Brasil tem pouco mais de 500 e você achando que não tem solução. 700. Aí chega o Clarencio, vai lá. Faz uma reunião com o Gregório. Gregório, eu vim aqui pedir sua autorização para libertar uma obsidiada sua. Aí o Gregório, o que você quer com ela? O caso é irreversível. Eu estou trazendo ela para cá porque eu quero que ela fique perto de mim. Mas por que você está interessado nela? Quem que te mandou aqui? Ele fala, Matilde. O Gregório fica pálido. Matilde era a mãe dele. E eles conversam, né? Muito tempo que eu nem ouço esse nome. Dano de Durão, né? E vai. Aí aqui, para quem não leu o livro, infelizmente, vou ter que dar um spoiler. Então, no final do livro, acontecem umas coisas lá que eu não vou contar, para o spoiler ser menor. O Gregório fica furioso. Furioso. Então, o que ele prepara? Ele prepara para um vale tudo. Para uma luta. Ele queria dar uma surra no Clarence. Você está entendendo? Eu não estou usando expressão idiomática, não. Queria bater mesmo. E o benfeitor está lá orando, ele fala, vem lutar, seu covarde. Vem aqui, vem lutar. E pega uma espada. Falou, nossa, o negócio vai ficar sério. Aí de repente ele ouve uma voz assim, você quer lutar? Quer lutar? Então prepara. Aí a mãe dele materializa. Vem, Gregório, luta comigo. Aí você só vê a espada caindo, Marmã chorando. E ela fala, Gregório, basta.
basta. E o que ele faz? Dorme como um bebezinho. Ela, com auxílio dos assessores, pega Gregório, leva embora. Você contava com isso? O segundo caso, André Luiz. E a mãe dele. Que intercedeu, que atuou. E você? E você? Porque eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu desconfio que se você está encarnado e está aqui ouvindo palestra espírita, você está um pouquinho atrasado na sua evolução. O seu grupo já foi e você ficou. E não é nem cachorro caído de mudança, porque foi você que pulou. Você que pulou. Esses seres te amam. Eles foram e você ficou. E você agora está acreditando que está sozinho. Só que você não percebeu que você já foi laçado. E tem gente te puxando. Porque os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Deus não usa algemas para conduzir ninguém. Ele usa o amor. Então o Criador, como num tabuleiro, ele reúne as peças e ao longo das encarnações, ele vai fazendo com que criaturas passem na nossa vida, deixem uma marca em nós. E quando você menos imagina, é por essas pessoas que ele age. É por essas pessoas que ele te puxa. Aí você verá, nas palavras de Emmanuel, a pessoa que estava no curso da sua encarnação, já perdendo a esperança, e aí chega alguém, um netinho, uma netinha, um enteado, uma enteada, um amor, uma amiga, um amigo, um grupo. Chegam e renovam. E você não contava com isso. E aí esses instrumentos mudam tudo.
tudo no tabuleiro se movimenta. E você, se for inteligente, deixa de ser teimoso e cede. Porque esse é um recurso poderoso da providência divina. Então nós temos aqui, e daí a importância da união. Daí a importância de nós estarmos unidos, incluindo no movimento espírita, nas nossas atividades, em tudo. Portanto, o Criador tem dois grandes instrumentos. A dor, que é fruto do cinzel, que é quando ele está esculpindo você, e os afetos da alma, que é quando ele renova os seus horizontes emocionais, quando Deus renova os seus horizontes afetivos. Porque ninguém duvide do poder do Criador de tudo renovar. Em um segundo ele pode fazer isso. É sobre isso que eu queria falar. Eu agradeço a atenção de todos, o carinho de todos aqui. Espero que essas falas singelas tenham contribuído para ampliar a nossa visão, a nossa compreensão desses recursos sutis da providência. Porque embora a gente acredite que está subindo e que está evoluindo sozinho, a maior parte, ou ao menos a parte mais importante do trabalho está sendo feita por Deus. Muito obrigado.